Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para a nossa sexta aula do Instituto de Vencedores. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o evangelismo. O que é o evangelismo? Como que eu faço? Como que eu faço para evangelizar uma pessoa? Como que eu começo a falar de Cristo para ela? O que eu tenho que fazer? Eu viro mortal, dou pirueta, não sei, rodo, o que eu faço? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque como eu falei lá nas primeiras aulas, todo cristão ele tem que ser um evangelista, porque isso foi algo deixado por Cristo, quando ele está indo aos céus, no final ali da sua trajetória na terra, né, quando ele, depois de ressuscitado, ele sobe aos céus, é elevado aos céus, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é algo que Cristo, não foi qualquer um, não foi uma pedra, não foi um homem, foi o próprio Cristo que deixou para nós essa comissão, né, a grande comissão, esse chamado em nossas vidas. E nós devemos cumprir isso com alegria em nome de Jesus. Principalmente nós que estamos aqui, que somos líderes de célula, líderes de equipe, futuros diáconos, futuros pastores. Nós temos que ter isso em nosso coração. Glória a Deus! Vamos lá então, a nossa primeira parte dessa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre se eu posso ou não evangelizar. Vitor, eu acabei de... tô começando no IV, né? Tô no IV ainda, não abri nem minha célula. E aí, eu sou capacitado para evangelizar? Toda pessoa que ela nasceu de novo, toda pessoa que teve um encontro com Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura, ela está capacitada para evangelizar. Mas, Vitor, eu não sei toda a Bíblia ainda, eu não li toda a Bíblia, eu não sei versículos de cabeça. Calma, isso você vai conseguir com o tempo. Mas a nossa vida, né, transformada por Cristo já é um indício de uma nova criatura. E uma nova criatura, ela já pode falar de Cristo para as outras pessoas. Pra você ter uma ideia, quando a gente pega passagens do Novo Testamento, principalmente passagens onde Cristo cura as pessoas, ali era o primeiro impacto, né? O primeiro encontro de Cristo, muitas vezes com essa pessoa, e muitas vezes Cristo fala para essa pessoa que foi curada para que ela não fale, né? Não espalhe, não saia correndo, não faça nada, vai lá e se apresente pro sacerdote, mas essa pessoa começa a sair gritando, falando, comemorando que foi curada e leva meio que sem querer, né, a mensagem de Cristo. Então a pessoa teve um encontro e já começou a falar sobre o que aconteceu com ela quando ela cruzou o caminho de Jesus. Então, a partir do momento que eu tenho a minha vida transformada, que eu nasci de novo, como fala ali na palavra de Deus, né, quando pergunto para ele o que eu faço, né, para herdar, ele fala, você tem que nascer de novo. Então, a partir desse momento, eu já estou capacitado a falar de Cristo para as pessoas. Ah, então, Vitor, eu não preciso mais ler a palavra, eu não preciso estudar. Não, cabeção, não é isso. Eu estou falando que você precisa ter isso no seu coração desde o primeiro momento que você encontrou com Jesus e teve sua vida transformada. Mas lógico, com o passar do tempo você vai estudar a palavra, nós temos que meditar nela dia e noite, como diz lá no Salmo 1, né? Ali nos primeiros versículos, bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Então nós devemos estudar a palavra, mas não preciso ser um grande teólogo, um grande pregador para evangelizar. Eu tenho que ter no meu coração a convicção que eu fui mudado e transformado por Cristo, que eu sou uma nova criatura e que Ele deixou esse chamado, essa comissão para mim. E a partir desse momento eu vou para evangelizar as pessoas. Talvez você, né, assim como eu, não tenha muita facilidade para falar com as pessoas. Parece que eu tenho, né, mas eu não tenho não. De falar com as pessoas, de interagir. Mas calma, isso é com o tempo, você vai aprendendo, você vai tendo, né, novas jeitos de falar, novas formas, você vai adquirindo esse conhecimento. Mas o principal é ter no coração uma chama que ela queima em querer alcançar as pessoas, uma chama que queima em ver pessoas sendo transformadas por Cristo, é uma chama que faz você não parar de pensar, né? Pensar em todo momento que as pessoas podem estar morrendo sem conhecer o Evangelho de Cristo. É isso que nós devemos ter em nosso coração. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. Amém? Para você ser uma pessoa que vai evangelizar, isso tem que queimar no nosso coração. No passado, nas primeiras missões,
muitas pessoas morreram somente para evangelizar, morreram para ser missionários. Existe até uma história, né, uma história verdadeira, de dois irmãos que eles eram moravianos e eles se venderam, eles mesmos se venderam como escravos para poder alcançar os escravos que estavam na fazenda desse homem, e eles se venderam para sempre, eles morreram lá, mas eles fizeram isso para que o evangelho chegasse até aqueles escravos, porque aquele senhor não queria que ninguém falasse de Cristo para aqueles escravos, né? Então eles vão lá e se vendem para poder entrarem ali e com isso evangelizar aqueles escravos. Então é esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração, querer que as pessoas conheçam o nosso Jesus. Mesmo que elas, no primeiro momento, não vão querer ou vão ser relutantes, mas o nosso desejo tem que ser esse. Isso é o começo do evangelismo. Glória a Deus. Então, na parte 2, parte 3, eu vou falar um pouquinho sobre como evangelizar, né? O que eu falo, como que eu me porto diante das pessoas para falar de Cristo. E na segunda e na terceira parte aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Fique aí para a segunda e para a terceira parte dessa sexta aula em nome de Jesus. Tchau!